E é isso aí, dona Ângela. É contigo. Nossa, eu teria muito que falar, mas eu vou reduzir o máximo aqui, né? Bom, eu era paralítica, né? Recebi uma cura, meus pais se converteram através da minha cura, né? Eu não sentava, eu só estava numa cama. A conversão deles foi através de mim. Bom, eu já fui selada com a promessa desde de criança, desde nova, né? E o meu desejo sempre foi ser uma missionária. Eu nunca pensei em ser uma doutora, uma médica, uma engenheira, estudar para isso, para aquilo. Não, eu queria ser uma missionária. Sempre. Sempre estive isso dentro de mim. Mas tudo bem, me criei praticamente num lar evangélico, né? Meus pais foram pastores e tal, hoje já estão na glória. Mas teve um determinado tempo, eu casei fora da direção do Senhor, o casamento não deu certo e tal. Então, e eu me afastei dos caminhos do Senhor. Fiquei um bom tempo, fiquei 8 anos afastada dos caminhos do Senhor. Nessa época, meu marido arrumou uma outra esposa, o pai dos meus filhos, e ela era uma cabeleireira. Em certo dia, ela encontrou um rosário enterrado na frente do salão dela. Daí, ela falou pro meu ex-marido, no caso, que seria uma obra de macumbaria que eu tinha feito e enterrado lá para ela, né, para destruir eles. Nossa, eu fiquei muito furiosa, porque mesmo eu estando afastada dos caminhos do Senhor, eu tinha Deus na minha vida, porque eu orava, eu pedia, eu agradecia, né? Eu tinha, o meu coração era, embora eu fazendo coisa errada, mas o meu coração era de Jesus, como diz. E daí eu fiquei muito furiosa e eu fui até a casa dela, daí eu disse assim, mas como? Quem falou isso que fui eu que fiz? Não, eu fui num macumbeiro e ele falou pra mim que, né, que tinha sido tu que fez. Eu disse, tá bom, então agora eu fui até ela, eu disse assim, tu vai me levar nesse macumbeiro, porque eu quero ouvir da boca dele, né? E daí, daquele momento em diante, eu colei nela, porque eu achava que ela podia pegar o telefone e ligar pro macumbeiro, combinar qualquer coisa, isso e aquilo. Eu colei, até no banheiro ia junto com ela, sabe? Eu colei. E daí a gente foi lá, sabe? Aí quando nós chegamos, tinha uma sala, assim, os congá deles, né? A gente chegou na porta, mas ele não tava ali. Daí a gente esperou ele chegar, daí ele chegou pra fora, assim, daí ele olhou pra mim, assim, e disse assim pra mim, o que tu veio fazer aqui? Eu falei pra ele assim, o senhor não é cartomante? O senhor bota as suas cartas lá que elas vão lhe responder. Daí ele falou assim pra mim, ele olhou pra mim e daí olhou pra ela e disse assim, não foi ela que fez o que tu tá dizendo que ela fez. Essa mulher, eu não sei por que tu veio aqui, porque tu pertence para aquele homem lá de cima. Tu sabia que tem multidões que esperam por uma palavra tua. O feiticeiro falando para mim. E daí a gente entrou, e daí ele começou lá a botar os baralhos, eu sentei na frente dele lá e ele começou, sabe? Botar os baralhos lá, as cartas. E daí... Isso era quinta? Não, eu estava afastada dos Não, era caminhos. quinta gente? Não, isso lá em Curitiba. E daí ele começou a botar as cartas dele e falava para ela assim, essa mulher, ela é uma ungida. Ela é muito especial. Deus Santa Cruz. Ela não passa, ela passa por cima dela, para não passar por cima de ninguém. Não foi ela que fez isso para você. Essa mulher tem um coração de ouro. E tu vai saber, eu vou mostrar para ti, falou para mim, tu vai saber quem foi que fez essa obra e botou lá. Vocês vão sair daqui. E daí falou um monte dela, e ainda disse para ela assim, ó, tu devia amar essa mulher, porque você só tem ela de amiga, essa mulher te ama, ela é a única amiga sua, falou para ela, e é verdade. Mas falou um monte de coisa para ela, assim, lavou a cara dela, sabe? E eu ali, mas aquilo que ele falou para mim, das multidão, aquilo penetrou dentro de mim e me tocou, sabe? E daí eu senti ali o peso da responsa, né? E aquilo ficou trabalhando dentro de mim.
Aí a gente saiu, quando a gente chegou na casa dela, eu colei, chegou a filha dela. E ele ainda disse, ela vai reclamar, essa pessoa vai chegar perante você e vai dizer assim, eu tô com uma dor no joelho que eu não aguento mais. Quem chegou? A própria filha dela. A própria filha tinha feito para a mãe. E daí ela mesma viu, sabe? Aquilo que o macumbeiro falou. Então, isso despertou dentro de mim, né? A chamada, a minha situação que eu estava miseravelmente, né? Aí depois Deus me colocou em outras situações mais difíceis ainda, que eu fui numa igreja daí, lá em Navegantes, né? Uma situação, e depois um amigo, porque eu tive 2 casamentos, que depois eu acabei casando com esse amigo aí. Lá naquela igreja era Deus levantou uma profeta que era lá de Blumenau e ela falou, ela revelou, nós tínhamos ido lá por causa de uma situação e Deus revelou para ela, nós estávamos no último banco sentado. E daí ela disse, aquela mulher lá, aquele casal no último banco sentado, você. Ela levantou e daí era uma situação assim muito difícil, talvez um dia eu vá falar esse testemunho do que aconteceu. Ela levantou e falou assim, filha minha, eis que é chegada a tua hora. Eu, o Senhor, o teu Deus, te livrei. Eu digo, ai Jesus, eu saltei, quase finquei a cabeça lá no forro. Eu digo, Deus, tu és na minha vida. Ela disse assim, multidões esperam por ti, a tua hora é chegada. Ali eu fiz o meu propósito com o Senhor, já faz isso mais de 25 anos. E daí ali eu me lancei aos pés do Senhor e fiz o meu voto e daí Deus, né? Depois disso, daí comecei a buscar, ele se converteu, aceitou Jesus, acabamos casando, aí fomos para a Europa. Quando a gente chegou lá na Itália, uma madrugada, eu estava orando de madrugada, e daí eu falando com Deus, Deus, o que tu queres de mim que eu te faça? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o teu propósito comigo? Eu orei, quando tu leu Ezequiel ali, o Senhor me deu Ezequiel 2. E daí, quando ele me deu Ezequiel 2, eu saltei e fui pegar a Bíblia e fui ler. Aí fala ali, né? Homem, põe-te em pé que eu falarei contigo, né? E eu me coloquei de pé, sabe? E daí li aquela palavra, se eis que eu te envio para um lugar, né? Terra de pessoas de bruta face, de coração duro, porque os italianos são tudo idólatras. Deus me livre. É uma dificuldade, né? Para aceitar Jesus, são muito idólatras. Católicos, né? Então, muito difícil. E daí ali em Ezequiel ele fala assim, ó. Fala, tudo que eu te ordenar, tu fala. Quer aceite, quer deixe de aceitar. Mas não deixa de falar tudo que eu colocar na tua boca. Então ali, né? Eu já sabia que eu era uma profeta. Eu tinha um chamado de Deus. Deus me usou muito naquele lugar. Eu fiz missão, né? Então, assim, é coisas que eu busco muito, os dons espirituais. Eu já orei por muitas pessoas pela misericórdia de Deus, de curas, né? E libertação e coisas assim. Eu já vi muitos milagres, sabe? Então, é isso. E eu vim para cá, para esta casa, que foi assim, eu acho que o que tu colocou, que te trouxe aqui, é isso que tu falou, né? Que te trouxe aqui. Aqui e assim, porque eu vejo que nós, só né, portanto, a gente precisa começar a se mover dentro do profético mesmo, porque é que nem eu falei na última reunião. Por exemplo, é um momento de adoração, às vezes as pessoas que têm visão aberta, Deus dá uma visão, Deus traz uma palavra, e esse é o treinamento que Deus quer que a gente tenha, uns aprendendo com os outros e na unidade, né, estar em Cristo. Por quê? Porque, por exemplo, na escola, Deus está trazendo para mim, para a gente fazer um ato profético, né? Em Itajaí, Deus está dando algumas direções que, né, na escola eu vou estar falando. Porque nós temos uma função dentro do reino, como profetas, né? E esta casa é uma casa de guerra, uma casa de governo, e é onde a gente, né, já se movia, enfim. E Deus quer ensinar quem veio para cá
ensinar a se mover, e nós precisamos ter uma unidade entre nós. Nós precisamos ter mais unidade, entendeu? Que é uma coisa que ainda não existe ainda. É solta, todo mundo solto. Não tem um compromisso, não tem uma... né? Isso está sendo formado, entendeu? Porque nós não podemos, a gente, para essa unidade ser formada, aqui na verdade é uma comunidade de profetas. E como que vai mover dentro do profético se a gente nem se conhece? Não sabe como que Deus chamou, que nem o Cris, eu já conheço há mais tempo, assim, né? Mas a Mari, né? Então, vocês também precisam me conhecer, enfim, nós precisamos nos conhecer para que haja essa unidade, para que haja uma vida santificada, para que não tenha pecado embaixo do tapete, que é o que Deus trouxe aqui. O chamado desse projeto é Davi levando a arca, né? 2 Samuel, lá, capítulo 6. E aí Deus falou sobre o pecado ser escondido debaixo do tapete. Se nós entrar aqui por exemplo, numa intercessão, se tem alguém que está com a vida enroscada, é problema para o grupo, é problema, né? Entendeu? Então, isso tudo, nós precisamos acelerar esse conhecimento entre nós, essa confiança entre nós. Por que sempre eu confesso aconteceu alguma coisa, né, comigo, eu venho aqui e jogo aqui na mesa, né? Às vezes não é pecado, mas são situações, enfim, sempre jogo aqui. Por quê? Porque nós precisamos conhecer uns aos outros melhor. A gente precisa adquirir uma confiança entre nós. Quebrar as amarras. Quebrar as amarras, isso daí tudo, entendeu? Tem que ser quebrado isso. Isso que tu tá falando tá aqui na palavra. Glória a Deus. Entendeu? Por exemplo, a Ângela eu sei que tem visão aberta, a pastora, né, a Rosane. Outra coisa aqui, por exemplo, eu gosto de chamar de Rosane, de Ronaldo, de Cris. Por quê? Porque aqui entre nós não existe um cargo, não existe, eu sou fulano, sou Beltrano, sou ciclano, né? Eu apóstolo Lapa. Não é porque não existe o respeito da unção que cada um carrega. Mas porque um dos fatores de Deus tirar o nosso calçado, questão de telefone, né? Que não é para usar telefone aqui dentro, não é para... Isso tem que ser respeitado, porque é algo que Deus trouxe. E quanto nós estivermos aqui, é para estarmos no mesmo espírito. Quando eu falei de Jesus que estava sentado aqui, é porque a presença de Deus... Nós temos que atrair Jesus e entrar aqui, dos anjos entrar aqui. Nós tivemos muitas experiências com os anjos aqui dentro. Anjos que vêm para anotar as coisas, sabe? Nos momentos de guerra, trazer decretos e coisas assim. Então, se nós não tivermos essa consciência do que eu vim fazer aqui, porque nós precisamos crescer em Deus. Por exemplo, a Ângela, ou eu, qualquer um de nós, conforme aquilo que Deus já nos entregou, é o tempo de a gente ter a consciência que nós precisamos nos mover dentro do nosso chamado. A gente tem que exercer o nosso chamado, porque lá, daqui a pouco, Deus vai nos cobrar isso. E aí, como é que vai ficar? Como que vai ficar? Né? A Anne falou, eu não sei orar ainda. Mas tem que meter a cara e se errou, né? A gente presta atenção na oração e a Anne não é, entendeu? A gente tem que uns ensinar os outros. Entendeu? O pastor, eu tenho certeza que ele é um homem maduro, que está sempre aqui, atento, que tenha, né, essa liberdade entre nós de nos ensinar também, né, pastor, enfim, todos nós, um ensina o outro, né? Tá, posso concluir? Claro. Então, aí, pra mim, eu cheguei até aqui, a Rosita tinha me convidado, a gente se conheceu ali no restaurante no Social, né? Até então você estava na Itália. Aí, da Itália. Mas até então é longa história. É longa história. Seria Faz 2 anos que eu... por isso que eu disse outro dia, eu dou testemunho. 2 anos você chegou. Voltei, eu separei o segundo casamento, né? Me divorciei e daí vim pra cá, faz 2 anos que eu tô aqui. Bom, e eu procurei a igreja, né? Sempre procurei o povo de Deus e tal.
Aí comecei a congregar ali e a gente se conheceu no Mevano Social, né? E eu comecei a participar de vários grupos aí de oração e coisa, mas assim, ó, eu gosto de ter liberdade. Não assim, ó, tu tem, como é que é? Dá uma pincelada aí na oração, vamos dar uma pincelada. Uma pincelada. Aí quando tu começa a orar, tu começa a te abrir, o Espírito Santo começa a te encher, tu começa a buscar, né? Aclamar. Eu gosto de ter liberdade, assim, que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. E eu vi vários grupos assim que era, ó, tu ora por isso, tu ora por isso, tu ora por isso, mas até então, mas só que tu tem 2 minutos para orar, 3 minutos, não é legal, entendeu? Então não é assim que tu vê que tem pessoas diversas, com mente diferente, pensamentos diferentes, e, né? Não é aquele propósito, né? Eu tenho um propósito, o meu propósito diante de Deus como eu sempre sonhei ser uma missionária, eu me considero uma missionária porque eu faço missão. Hoje mesmo a gente se encontrou um grupo de mulheres, eu liguei onde eu estava orando, o Senhor me colocou uma pessoa no meu coração, eu já liguei para ela, já convidei, já levei, e ela hoje já ouviu a palavra, entendeu? Então é assim, então eu me considero uma missionária, era o desejo do meu coração. Mas eu gosto de estar assim, então eu comecei a buscar. Daí a Rosita me chamou, e eu demorei até para vir, né, Rosita? Uhum. Aí eu vim aqui um dia, e quando eu entrei aqui dentro, eu senti a presença, sabe? Eu digo assim, buscando sempre, Senhor, me direciona, Jesus, num lugar onde tu possa trabalhar, que tenha liberdade, onde eu possa desenvolver aquilo que tu quer de mim, né? Então foi que eu vim aqui e eu gostei, eu me senti bem aqui. E é o que a Rosita falou, né? A gente tem que ter um propósito e buscar aquele propósito. Não é a gente vir aqui e ser vazia, né? A gente tem que respeitar, né? Tipo, as regras. Eu acho até que tu tem que botar uma placa ali do telefone. Eu assim, depois da escola, o que vai acontecer? Ninguém mais vai usar telefone aqui dentro. Olha a Bíblia. Ninguém mais vai usar telefone, olha sabe só. Assim, ó. Porque isso traz Só o Cris para gravar, né? Assim, só o Cris para gravar. Que isso traz então, um desconforto assim, que não é legal. Olha a palavra, essa palavra que é uma palavra que vocês podem até achar estranha, mas se tu tiver consciente de tudo que aconteceu, que a Rosita falou aqui, que o pastor falou, que eu falei, ela encaixa exatamente aqui nessa palavra. Eu estava orando hoje de manhã no meu devocional e o Senhor me trouxe assim no Espírito. Mateus 12, 26, né? Aí eu vim aqui, né? Aqui fala sobre a blasfêmia dos fariseus, né? Eu vou ler essa palavra aqui, mas ela fala sobre o reino dividido. Então Deus não opera em reino dividido. Se nós não tivermos no propósito aqui, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, vai ser difícil. Entendeu? Vai ter muita barreira, vai ser muita treva. Sim. A gente vai ter que pagar um preço muito alto para poder, né, acontecer. Então, as pessoas que não... Eu acredito assim que as pessoas... Eu oro muito, a gente pede que exatamente que permaneça aqui só aquelas pessoas que estarão no propósito, né? Que é de evoluir, de crescer, receber os dons. Eu também acho, porque a Bíblia diz que os dons, como nós somos uma escola de profeta, esses dons têm que se manifestar em nosso meio. Exatamente. Eles têm que se manifestar, tem que ter visão, tem que ter revelação, tem que ter cura, tem que ter libertação, entendeu? Tem que ter capacitação, perdão. Gente, a Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Exatamente. Não é feio a gente ocultar as coisas, porque dos olhos do Senhor a gente não oculta nada. E a palavra mesmo diz que chegará o dia que tudo virá a olho nu. Deus revela num certo tempo. Então, isso aqui fala, né, dos fariseus, a palavra que diz assim, ó. O Senhor me deu o 26, mas eu vou ler desde o 22 aqui, ó. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, esse não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe,
todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Olha só. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manifestar o valente, saqueando então a sua casa? Quem é comigo, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, será perdoado aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo de Deus, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. É isso aí. Então, olha só os dons manifestos. Pensam agora, gente, que nós somos simplesmente, nós somos os ministros, nós somos usados por Deus, nós temos que estar disponível, preparado. Como fala aqui, se apresentar uma pessoa perante nós, como é que vai ser? Um endemoniado? A gente passar vergonha, de repente o endemoniado apontar o dedo e falar o teu escondido, né? O teu oculto. Por isso que nós temos que estar lavado, purificado, redimido, para que esses sinais venham se cumprir através de nossas vidas. É isso, porque Deus está levantando um exército, homens e mulheres. Sim. Sim. Porque os dias estão difíceis, gente. E se nós não estiver preparado, nós não podemos estar com o reino dividido. Né? Um pensa de uma forma, um quer isso, outro quer aquilo, outro quer essa. Não, nós temos que entrar numa comunhão, num acordo, no mesmo espírito, né? O mesmo objetivo. Exatamente. Para as coisas acontecer. Porque senão é reino dividido. E Deus não opera. Sim, isso aí. Porque independente do grau do conhecimento, mas Deus olha o quê? Meu coração. E Exatamente. meu coração. Por que que eu estou aqui? Então a gente tem que vir com o coração disposto a aprender, a obedecer, a entender o que representa uma vida no Espírito. Por exemplo, se eu falei algo que estava aí na Bíblia, por exemplo, a palavra que eu ia ler é o que o Cris falou de Jeremias. Eu ia ler Jeremias e resolvi ler Ezequiel. Então, o que é estar no mesmo Espírito? Quando eu penso algo, ela vai lá e lê, ele falou algo, entendeu? Isso é se mover dentro do mesmo Espírito. É o único Espírito que comanda todos aqui. Entendeu? Agora, se eu não tiver com esse entendimento dentro dessa escola, desse grupo, a escola ela não vai fluir. Entendeu? E Deus quer que essa escola flua. Por isso que eu falei, na semana da escola, nós temos que estar com nossa mente, o nosso coração aberto para receber. Deus preparou, pessoas vão vir ministrar de fora, né? Se há algo, mas eu não acredito nisso, não sei o que lá, sabe? Ouve, né? Que Deus vai ministrar. E Deus pode usar qualquer um de nós também para ministrar eles. A gente vai ter que estar nessa unidade para receber eles também que vão vir. Vão vir de fora para estar aqui ministrando com a gente. Quem, né? Tipo assim,
E a gente está realmente Eu também pensando... venho de fora. A gente está pensando, poxa, vai ter a escola e tal, né? Vou fazer mesmo? Eu acho que não vai. Entendeu? Então, assim, no ano passado, em outubro, quando a gente falou, vamos fazer a próxima escola, vamos, todo mundo, vamos. Entendeu? Então, vai estar disponível para todos nós. Aí vai da nossa... Agora é tua vez. Agora é tua vez, dá licença. Agora é a tua vez, irmã. Amém, glória a Deus. Eu estava aqui pensando, Jesus, o que é que eu vou falar, né? A pergunta que você fez, você repita, por favor. Qual foi o momento que Deus te chamou como profeta? Que você entendeu que você é uma profeta e por que você, tipo assim, você decidiu permanecer aqui? Se ainda você está com medo no coração, tipo assim, né? Amém. Bom, eu na verdade, como a minha filha hoje, a minha filha lá de Manaus hoje falou para mim, mãe e pai, vocês são os improváveis, né? Porque tinha tudo para dar errado. E Deus veio e nos chamou, né? Nos chamou, nos resgatou, né? E hoje a gente está aqui e assim, são 26 anos caminhando com o Senhor. E assim, nós somos um milagre, o nosso casamento é um milagre, né? Que nós, quando eu aceitei Jesus, eu estava preparando a assinatura para me separar, né? E era uma decisão minha já, bem convicta que não ia dar certo. E aí Jesus entrou e mudou uma história na nossa vida, né? Mudou toda a história. E aí, enfim, quando eu aceitei Jesus, eu estava com esse sentimento, né? E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, trabalhar na vida do meu esposo, na nossa casa, e não foi fácil, porque foi começando algo na nossa vida onde havia muitas barreiras, né? Que o inimigo trabalhava na nossa casa muito forte. E aí Deus começou a abrir os meus olhos, né? Deus começou a abrir os meus olhos, eu comecei a ter experiências com o Senhor. E eu comecei a ver as coisas acontecer, porque eu disse para Deus, Senhor, eu vim do mundo, eu fui muito ferida lá no mundo, eu fui muito enganada lá no mundo, então eu quero tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. E eu comecei nessa caminhada assim, falando com Deus assim, e Deus começou a abrir os meus olhos para me ver. Eu comecei a ter visão aberta. E eu não sabia, eu era recém-convertida, e aí eu achei que eu estava ficando até louca, né, de tanta coisa que o Senhor começou a mostrar. Eu não entendia do qual o Senhor estava falando. E uma vez o Senhor falou ao meu espírito, eis que te envio como cordeiro ao meio dos lobos. Falei, Deus, o que é isso? Né? E o que é isso? E aí eu fui entendendo que Deus estava me chamando, né, para desenvolver aquilo que Ele estava colocando diante na minha vida. Que não é fácil servir ao Senhor, simplesmente porque é uma renúncia constante todos os dias da nossa vida. E quando vocês estavam falando aqui, e enquanto eu estou falando isso aqui, eu também estava olhando para aquele quadro ali, que tem a coroa, que tem aquele prego, né? E o Senhor me ministrando, que diante da cruz, né, existe também a coroa de espinho, existe as furadas, as marcas dele em nós, nele, que nós estamos a representar o Deus Todo-Poderoso, né? Jesus aqui, né, na terra, e nós vamos renunciar a Deus, renunciar a nossa carne para viver o que Deus tem para nós.
E aí eu pensando aqui, eu dizendo, meu Deus, foi assim que começou a minha história, foi assim que começou eu com Jesus, né? A minha vida com Ele. E aí Deus começou a me mostrar essas coisas e falar comigo. Só, Pastor Cris, eu não entendia aquilo que Deus estava colocando para mim, né? Quando foi uma vez, eu estava saindo de uma vigília e Deus começou a trabalhar na nossa casa, na nossa vida, e depois meu marido se converteu, e depois a minha mãe se converteu. Minha mãe se converteu com 60 anos, a minha idade. E 60 aí, ela tinha mais de 60, né? Tem 27. Né? Você acabou de matemática, 60. Então, não. 60. Então, e nesse processo todo na minha casa, sabe, que Deus começou a me mostrar, e Deus não mostra nada por um acaso, Deus, quando tudo que mostra, porque tem um propósito, né? E eu não entendi, Deus estava me ensinando ali, sabe? O Senhor me ensinando a cada dia a viver essa chamada que Ele colocou na minha vida. E aí começou, meu esposo veio, veio toda a minha família, e a gente ali servindo ao Senhor. Quando foi um dia, o Senhor me deu essa palavra, que eu te envio como cordeiro ao meio dos lobos. E aí eu vim entender, muito depois eu vim entender, no processo do discipulado, eu vim entender, né, o que Ele estava me colocando, porque às vezes a gente quer cuidar das vidas, mas aí junto com tudo isso, né, tem os problemas ali sérios muitas vezes, que às vezes você prega para alguém, você ministra alguém, e esse alguém não quer receber, né, e às vezes até se levanta contra você. E você tem que entender que você representa o Senhor na terra e que você não pode, né? Revidar. Você tem que continuar amando, respeitando, né? E fazendo a sua parte como filho de Deus ali, né? Então eu vejo assim, verdadeiramente, sabe, você carregar, né? Esse nome de Jesus nas nossas vidas. E aí foi Deus me ensinando isso, sabe? Deus me ensinando isso. Uma vez eu na torre orando, lá em Manaus, eu orando na torre, que lá no MIA, onde eu frequentava, tem uma torre de 18 andares. Chegou aí lá já, Cris? Sim, já subi lá. Uma vez já. Já, né? Pois é, a gente subia muito ali. E ali em cima, eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi Deus falando comigo e dizendo assim... Tu me amas, Rosane, porque eu estava assim, desesperadamente ali, gritando e dizendo, Jesus, eu te amo. Eu sentia tanto dentro de mim de colocar isso, né, para fora. E dizer, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, te amo, te amo, Jesus, eu te amo. E aí veio aquela palavra e disse, Rosane, tu me amas mesmo? Aí eu fiquei mais escandalizada ainda. Eu comecei a gritar, Jesus está falando. Eu falava, Jesus está falando comigo como ele falou para Pedro. Jesus, tu me ama. Tu me amas de verdade. Aí eu falei, Jesus, eu te amo. Mas eu nem sabia o que vinha, o que ainda estava por vir, sabe? E eu passei esse processo. E Jesus me lembrava todas as vezes. Lembra? Tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas. E ali Deus foi me ensinando, trazendo. E quando foi uma vez, eu saindo de uma vigília, me colocaram para orar 21 dias. E nessa época, foi logo no início, eu não sabia. A Bíblia diz que a gente não sabe orar, né? O Espírito que ora bem, né? É o Espírito Santo que ora bem. Então, eu aprendi essa palavra e eu disse, Senhor, eu não sei orar, mas eu sei que o teu Espírito ora bem. E eu quero orar com o teu Espírito, eu falei, sabe? E de repente, irmãos, isso era
meia-noite e 30. De repente eu vi aqueles pombos voando, meia-noite e 30. Começou ali e a gente começou a orar, e eu comecei a orar. Só que o meu irmão olhou para mim e disse assim, olhou para o céu e falou assim, Pai, Filho e Espírito. Quando ele falou Pai, Filho e Espírito, eu só repeti a mesma coisa porque eu não estava entendendo nada, né? Eu repeti, eles estavam sobre a gente, eles estavam parados sobre a gente, sabe? Na altura mais ou menos de um porte. Eram 3 parados, parou ali. E eu olhando, e todos que estavam ali viram, sabe? E ali eu só ouvi um barulho, como se fosse um foguete. Desse jeito, bem forte. E aquele rolo entrou na minha boca. E aquele rolo começou a fazer assim dentro da minha boca. E quando aquele rolo começou a fazer isso aqui dentro da minha boca, eu comecei a falar línguas de vários países, de vários lugares. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem falar o português correto. E Deus me deu várias línguas ali. E eu fiquei 1 hora falando em várias línguas, em várias línguas. E eu falei, Deus, o que é isso? Na hora eu fiquei anestesiada, porque a glória de Deus foi muito grande. Eu queria ser arrebatada, eu queria ir junto. E foi uma loucura santa. E todo mundo foi tomado ali, né? Eu passei 7 dias com a sensação que eu ia ser arrebatada. Depois o inimigo trabalhou para querer desmentir aquilo que tinha acontecido. Eu levei 7 anos orando por isso. 7 anos. Quando foi um dia, eu estava numa igreja e um pastor veio de lá na minha direção e disse, eu, Senhor, foi eu que coloquei aquele rolo na tua boca. É um rolo de mistério. E ali, a partir dali, eu comecei a pensar que Deus verdadeiramente tinha me colocado. E eu fui ler na Bíblia. E Deus tinha colocado um rolo na boca de Ezequiel. E eu comecei a buscar isso. E eu estava no meio, em um lugar onde nós fomos muito abençoados no MI. Nós nunca fomos de outro ministério. Nós passamos 20 e poucos anos ali, servindo, né? Aprendendo a ser fiel, né? E nos submetendo. Chegou o dia, nós viemos para cá, para Santa Catarina. Chegamos aqui. E o pastor de lá disse que Deus que ele estava nos enviando para esse lugar. E disse que era tempo da gente abrir o ministério. E nós ficamos assim, orando. E nós não fomos para ministério nenhum. Nós ficamos orando. 3 anos nós estamos aqui orando. E Deus começou a fazer muitas coisas. Porque nessa época que Deus estava fazendo tudo isso, e às vezes eu passava na rua e Deus dizia, entre aqui, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Só que chegou um dia que eu achei que aonde eu estava não assimilava aquilo, o meu chamado dentro daquilo, entendeu? E aí eu parei. Eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu queria trabalhar, eu não queria mais viver só para isso. Eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa, ganhar dinheiro. E eu parei. E aí foi quando eu comecei eu fazia obra, nunca deixei de fazer obra, ganhava vida, fazia. Né? Na minha casa chegou a ter base lá em casa. E a gente nunca parou de fazer a obra. Mas esse chamado profético, ele estava morto dentro de mim. Sabe? E eu estou 3 anos aqui orando e colocando isso diante de Deus. Nós começamos a fazer um trabalho, depois paramos.
Hoje nós estamos indo para o Mevan, nós frequentamos o Mevan, mas com aquela chamada aqui dentro e perguntando de Deus, Senhor, o que o Senhor quer que nós devemos fazer? Porque nós temos ganhado vida aqui, Deus tem me levado, e Deus começou a fazer isso depois que eu cheguei aqui. De eu passar ali no mole, andando lá no mole, e Deus mandava eu parar e levar uma palavra, uma revelação, uma palavra, e algo começou a acontecer de novo. E eu disse, meu Deus, e eu estou aqui. Eu estava lá no Mevan, naquele dia o meu esposo não foi para o culto. E eu decidi, eu falei, então eu vou para o culto hoje e eu vou levar minha mãe comigo. Minha mãe tem 86 anos. Minha mãe foi eu e minha mãe. E eu orando a Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Aí a Rosita sentou do meu lado. E de repente a gente começou a conversar. Eu estava decidida, viu, Rosita, naquele dia, dali. Eu estava decidida que ali não era mais o meu lugar. Mas eu ia conversar com meu esposo. Enfim, tava meio complicado assim, sabe? E de repente você chegou, eu falei com você, você me convidou para cá. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ver cada detalhe, eu fiquei ali. Ninguém pode impedir o projeto de Deus. Essa palavra mexeu comigo. Eu comecei a ver os sinais aqui. Eu falei, estou em casa. E no primeiro dia, Deus me deu uma palavra profética. O Senhor falou na minha boca que o pastor, naquele dia, ele deu discernimento de línguas, não foi? Uhum. E Deus falava que Deus estava levantando um grande exército aqui, lembra? Um grande exército aqui. E eu falei, Deus, e aquela palavra, aquele momento acendeu em mim esta missão, né? Esta chamada profética. Amém. E nós fomos ensinados pelo apóstolo René a fazer decretos, que ele é profeta, a fazer decretos, né? Nos territórios, né? Tomada de território, proféticos. Então, Deus nos levou para Porto Seguro para fazer no profético. Então, quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Porque esse é o chamado da casa, né? Chamado da casa. Então, eu sei que tem algo para se estender na nossa vida aqui, sabe? Porque nós não fomos chamados para estar dentro do rio, morrendo. Nós fomos chamados para estar no oceano. É isso aí. E é assim que... Amém, então, que tem já tá tarde, né? Vamos continuar. É isso aí, irmã. É isso daí. Então, o chamado nosso aqui é para isso, é para grandes intercessões, decretos, atos proféticos, é isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, eu nunca fui em nenhuma religião, até até os meus 39 anos, eu não era de nenhuma religião. Eu, quando eu era criança, minha mãe, a gente ia para a missa, para a socorro, ia tomar uma passe lá no macumbeiro, e ela dizia que pastor, padre, não valiam nada. E eu cresci com essa palavra. E a gente era muito pobre mesmo, lá em Belém do Pará, era muito pobre, meu pai morreu muito cedo. E eu cresci sem nenhuma identificação espiritual, nada. Assim, a minha vida era aquilo ali. E eu fui muito assim de estar na vida pregressa, né, com bebida, mulheres, essas coisas assim. Até que, isso até os 20 e poucos anos, quando eu conheci Rosane. E a gente namorava lá em Belém, e ela fugiu para Manaus, né, que ela já tinha morado em Manaus. Ela viu que era muito ruim a minha vida lá, ela foi embora para Manaus. E eu fui para Manaus atrás dela. E aí lá em Manaus a gente ainda ficou um tempo, depois a gente casou lá, teve uma filha.
E quando a gente já estava com uns 13 anos de casado, foi quando aconteceu toda a nossa reviravolta na vida. Foi quando a gente conheceu Jesus. Só que para mim, eu já tinha 39 anos de idade. Então para mim tudo era muito assim, muito impactante, existia um conflito muito grande dentro de mim, entre a vida que eu conhecia e o Evangelho. Porque era muito assim, era muita coisa. E eu comecei a me dedicar. A minha filha conta, a minha filha levantava e eu estava lendo Bíblia. Eu acordava cedo antes de trabalhar. Eu lia a Bíblia em um ano, fazendo um propósito que tinha que ler 4 versículos todo dia e só podia comer depois que eu lesse. E às vezes eu trabalhava no aeroporto e quando eu estava, por exemplo, entrando 8 horas da manhã no aeroporto, às vezes eu acordava em cima da hora, tinha que sair correndo. Mas eu só podia comer depois que eu lesse a Bíblia. E aí às vezes meio-dia, naquele intervalo do almoço, eu estava no banheiro lendo Bíblia para poder almoçar. Eu não tinha comido nada assim. Então foi o que aconteceu comigo no impacto assim nesses dias aí, foi o que me fez entender mais isso. Foi a grande experiência, que eu tive muita experiência com Deus, assim, de conhecer, de ter momentos de oração assim. Eu tenho lembranças assim, de acordar às 5 horas da manhã e começar a ler Bíblia, porque estava naquele propósito. E eu era muito novo, era muito recente, eu era recém-convertido quando eu tive essa experiência toda E aí quando veio toda a nossa caminhada, aí foi quando entrou a visão celular, e a nossa caminhada toda foi em visão celular. A gente, por muito pouco tempo, de repente, já era líder dentro da visão celular, e nós trabalhamos muito com aconselhamento, muito com casais, veio muitos casais para a nossa vida. Muitos casais assim, apareciam na nossa vida com problemas até maiores do que a gente tinha, ou às vezes menores, mas pessoas que confiavam muito na gente. Então a gente criou essa confiabilidade dentro de um ministério. Era um ministério muito grande, um ministério de célula, de discipulado, e a gente começou a trabalhar basicamente só com casais. Então, tudo que a gente ministrava era para casal, tudo que a gente falava era para casal. Dificilmente poucas vezes se falava para homem, para mulher, a não ser nos encontros que era administração individual, porém, a nossa vida foi trabalhar com casal. E durante todos esses anos que a gente esteve lá, a gente sempre se envolveu com outros casais. Sempre a nossa casa tinha um casal que estava com problema, que precisava de ajuda, e a gente tinha problema. A gente tinha nossas situações para resolver também, e às vezes nós estávamos com um problema muito grande, chegava alguém e queria um conselho, e a gente lá tinha que nos reconciliar, ajeitar a nossa vida para poder conversar com alguém. Então sempre foi assim. E eu, particularmente, eu sempre tive uma vida de querer entender, assim, sempre de conhecimento profundo da palavra. Eu nunca fui assim um cara eu gosto daquela palavra, por exemplo, assim, eu sou manso e humilde de coração. Eu digo isso, eu dizia isso, e a minha filha dizia, quando? Não, então minha filha faz oração comigo. Porém, eu sempre fui um cara assim de querer saber aquele conteúdo mais profundo. Sempre fui um cara de querer estudar, de querer ver mais coisas. Ainda hoje eu estava conversando com a Rosane sobre o que eu vi de 2 palavras de 2 filósofos, que foi o Pondé, que hoje é um filósofo que está em evidência, ele falando sobre as igrejas. Ele falando que uma pessoa que está lá no ministério, e isso a gente conheceu muito, uma família no mundo, e a mulher, como ela precisa, geralmente é ela quem procura ajuda, ela vai na igreja, e o cara vai beber. Ele falando, um homem ateu. Aí ela vai beber. Ele vai beber. E ela vai para a igreja. Começa a pagar. De repente ela convence aquele homem grosseiro, bruto, a ir para a igreja. E ele se convence. E o que ele ganha? Ele ganha uma vida social,
ele ganha um âmbito de convivência, porque ele não tinha, ele ganha amizade verdadeira, e ele, às vezes, está desempregado, o irmão tem um negócio, tem um emprego, ganha um emprego. Então, a igreja, ela proporciona às pessoas, às famílias, que é o convívio social, como se fosse um clube social. E aí ele diz que através, e olha só, o William Mateu falando, através do Espírito Santo, esse homem é convertido, começa a trabalhar para a igreja, a trabalhar para Jesus. Então, a gente viveu muito isso, conheceu muito isso. Conheceu pessoas assim que a gente, por exemplo, a gente morava num conjunto habitacional e depois do conjunto tinha uma baixada. Assim. E lá embaixo, eu dizia que sexta-feira era um inferno, porque tinha de tudo. Era bebida, era maconha, era droga, era tiro, era tudo tinha. E a gente passava lá. Andava lá, pastor, não sei, e a gente às vezes parava, conversava, e era gente assim de tudo. Toda semana morria gente lá embaixo. E a gente ia lá. Sim. E a nossa convivência foi muito assim, com pessoas com muita dificuldade financeira, com muita dificuldade de convivência em família, sempre muito em bairros pobres, muito pobre mesmo. Quando a gente saiu do centro, da grande igreja, que é a igreja lá da Restauração em Manaus, ela é uma igreja tão grande que dá 7.000 pessoas, para você ter uma ideia. E a gente foi para o bairro Coroado. No bairro Coroado era um bairro de gente pobre, onde tinha uma mulher, por exemplo, que a gente conhecia que ela tinha 6 filhos e era solteira. Um dia ela arranjou um marido, ele fez mais um filho nela. Depois então, na verdade, desculpa só cortar um pouquinho. Na verdade, então, o seu chamado em si seria pastorear, o chamado de frente seria pastorear casais e aconselhamento. O nosso chamado, o meu chamado basicamente era isso. E a cura? As pessoas vinham e sempre estavam pedindo conselho. Até hoje tem pessoas que ligam para vir de lá e a gente já liberou eles para... Porque o discipulado ele tem muito disso, né? Daquele cerco assim e tal. Mas assim, e a gente sempre lutou em periferias mesmo, muito difícil, onde pessoas passavam fome. Eu cansei de levar botijão de gás no ombro, instalar um botijão de gás para famílias que não tinham muitas vezes. Então esse sempre foi assim. Seu chamado. O que a gente mais fazia. Hoje eu entendo como chamado. Hoje eu vejo como... Mas na época a gente não via assim, é chamado. Na época a gente fazia. Fazia porque fazia parte de um contexto todo de famílias, de casais, que a gente queria muito que mudasse a vida. Sim. E a gente aconselhou muito bem. Sobre a cura. Sim. Bem, sobre cura, olha. Sobre cura, a Rosane, ela tem muito mais fé, ela tem muito mais fé que eu sobre cura. Porque eu tive algumas experiências de cura, como a Darlene, eu lembrei do nome da Darlene. Então, você tem, na verdade, então, um dom de cura também. Eu nunca vi isso em mim, na verdade. Oi? Assim. Eu orei por algumas pessoas que foram curadas. Mas assim, aquela coisa forte assim em mim, eu sempre falei para você, eu tenho um dom de aconselhamento. Tá. Eu gosto de conversar. Porque aqui, na escola aqui, nós precisamos nos descobrir, né? Certo. Se Deus usou, né, para várias curas, é um dom que Deus lhe deu, que precisa ser ativado, né? Deixa eu falar. Então é isso. Uma vez a gente chegou na casa de um rapaz que a gente conhecia, e ele, na época tinha uma novela que tinha uma personagem chamada Darlene, que ela se envolvia com vários homens na novela, e teve uma gripe lá em Manaus. E essa gripe, o nome da gripe era Darlene, porque a gripe pegava em todo mundo e tal. E aí o que aconteceu? Um dia a gente chegou na casa dele, ele estava deitado numa rede, e disse, pastor, peguei a Darlene. E ele estava acamado mesmo. E ele fumava. Além disso, ele fumava. E eu disse, hoje tu vai ficar curado. E eu orei por ele, por ser a Darlene, né?
Tipo, você repreendia a Darlene. Porque ele disse que estava Porque ele disse que estava com a Darlene. E eu repreendia a Darlene. E ele foi curado da gripe e nunca mais fumou na vida dele. Amém. Parou de fumar. Então tá, vamos desenvolver esse dom, né, pastor? Amém, Vamos mas começar assim, a exercer, amém? glória a Deus, vamos lá. Tá, é isso aí. Anne, Então, eu vim de uma família que meu pai bebia, minha mãe era crente. Com 13 anos eu me batizei para cantar no coral. Com os meus 15 anos a mãe saiu de casa, ela nos abandonou. Nesse meio eu fui abusada. Os crentes da igreja ficaram falando mal da minha mãe. O pastor dizia que minha mãe era uma galinha preta. Minha mãe era uma índia, meu pai era alemão. E eu odiei a igreja. Fiquei 38 anos fora da igreja. Fui cantar em bar. Me casei com 24 anos. Mas eu bebia bastante. E bebendo, eu aconselhava as meninas do banheiro. Falava de Deus. Aí eu saía para fora, sentava num lugar até amanhecer. Nunca fui atrás de homem, eu nunca fui prostituta. Nunca me droguei, mas eu conhecia, eu experimentei. Mas eu chorava e falava com Deus. Eu aconselhava as pessoas e eu enxergava coisas. De tanto enxergar coisas, nisso eu já não tinha mais meu pai, né? Meu pai morreu, a minha mãe faz 4 anos. E de eu enxergar as coisas, eu fui para o centro espírita, kardecista. Aquele que toma passe. Não é do tambor, é o outro da mesa. É a mesa branca. Fiquei 17 anos lá. 17 anos. Eu servi água, lá tem uma doutrina que para te servir água tu tem que ter um ano de estudo, tal, nesse que eu ia. E tinha pessoas que recebiam os irmãozinhos e tal, e eu ali. Então, para mim é normal o corpo ser possesso, é normal, endemoniado para mim, porque eu fiquei 17 anos naquilo ali. Até que um dia disseram que não era mais para mim. Anne, o que tu tem não é mais daqui, nós não temos mais nada para ti. Eu tinha estudado, tinha visto, chamavam que eu era médium de transporte, sabe o que é? Tu entra na porta, eu oro que está contigo e eu digo, ele tem isso do lado dele. E aí eu não fazia nada, era eles que iam lá conversar. Aí eu levava para uma salinha conversar com os irmãozinhos por demônio, né? E glória a Deus, eu entendi que isso era demoníaco e ficou em mim essa questão de entender o que é usar um corpo, o que é possessão. Eu sei bem, eu vi tudo, eu sabia como é. A gente lia sobre energia e tudo. E aí eu estava casada há 16 anos, eu terminei o meu casamento. Eu estava desviada ainda, né? Minha filha agora tem 17 anos, na época eu tinha 9. E eu a vida inteira falando de Jesus, de Deus. Nunca o Senhor me abandonou, nunca Ele me deixou. E eu cantava os corinhos com a mãe, e aí eu cantava a vida inteira e vinha aquele calorão, aquela vontade de chorar, e lembrar da semente que a mãe plantou em mim. E aí eu conheci um abençoado, hoje eu digo assim, eu oro por ele, pela vida dele. Quando a minha filha tinha 9 anos, eu conheci ele, mas eu estava já separada, são 9 anos que eu sou separada, eu estava uns 3 anos e meio separada, eu conheci esse rapaz. E logo a gente foi morar junto, porque no mundo é assim. E ele era envolvido com drogas, ele ficou 1 ano mascarado como se fosse um maravilhoso. E 1 ano e meio, assim, eu comecei a receber ameaça. E fui conviver nesse meio de drogadição, fui buscar carro, fui no morro, convivi com mulheres do tráfico, de PCC, faziam audiência na minha casa para ver se matavam ele levou tiro. Eu vivi um inferno. Eu escolhi uma pessoa, quer dizer, a gente se viu num bar, a gente ficou junto e aquilo ali foi para minha vida. Eu não tive filho com ele. E ele me disse um dia, um traficante, amor, nós temos que ir para a igreja porque eu sou desviado. 2018 eu fui para a Bola de Neve. Eu entrei lá e senti um amor que eu nunca mais tinha sentido. Senti aquilo que eu sentia na Assembleia com a mãe. E eu disse, meu Deus, é isso aqui que eu quero. Aí, ouvindo o pastor Digão pregar, ele falou sobre sonhos e visão. Eu gritei, eu sei!
Aí eu achei o meu lugar, eu entendi que a igreja tem isso. Amém. Aí foi, gurias e gurizes, eu terminei esse relacionamento, de tanto tiro e ameaça e tudo, e eu fui me aprofundando, ele foi mais para as drogas, e o Espírito Santo foi me convencendo, parei de beber, parei de usar aquelas roupas, parei de ir em bar, não cantava mais em bar, nem nada. E eu fui levar ele para morar em Chapecó, de lá eu internei ele. Lá uma irmã na igreja disse, Anne, eu vou te dar uma palavra que o Senhor me deu. Ela abriu e disse, vai e apacenta tuas ovelhas. Eu olhei, chorei, estava com um caminhão já arrumado para vir embora, sem saber o que ia ser de mim aqui em Itajaí. Perdi tudo que eu tinha, tráfico, tu perde tudo, né? E sempre a igreja me apoiando. Cheguei na força do ódio no Mevan, porque eu tinha que pagar serviço comunitário. Ele usou meu carro para fazer estelionato. E eu cheguei ali, odiando aquela gente. E ali o Senhor me curou. Aí eu atendia numa sala, fazia cabelo. Aí eu comecei a entregar a palavra para os moradores de rua. Entrava assim, eu tenho uma audácia que eu não estou nem aí. Eu entendi que se eu não me pusesse nas mãos do Senhor, eu ia morrer. Uhum. E aí, onde eu estou, eu entrego, eu falo. Eu sento com o pastor Luiz, com a pastora Iraci, e eu digo, podem orar e tirar as dúvidas de vocês. O que o Senhor me disse é isso. Eu oro antes, hoje eu aprendi que Ele me diz, ainda não é o tempo. Uhum. Cozinhando, o Senhor diz, Acelerar. eu vou te pôr à prova. E eu sei que vem bomba para mim, aí eu já vou pro jejum. Eu aprendi quase tudo sozinha. Os profetas assim mesmo. Na igreja, eles chamam a gente de louco. Eu ainda fui chamada várias vezes de boca do diabo, nova convertida, porque eu exorto. É normal, querida. E aí eu tô fechada em casa, 3 anos ali, tenho muito pouca gente que me visita. Você não vai na igreja? Eu vou na igreja, eu vou no culto, mas eu não tenho amiguinhas, panelinhas, a minha vida eu amo às 10 horas ir pro meu quarto ficar. Meu. Então você entendeu que você foi chamada como uma profeta. É isso aí. Eu não tenho outro caminho, não Sim. é entendimento, é a minha... Eu não sei para onde ir mais. Amém. E aí eu Glória faço a Deus. cabelo e ali eu cuido das minhas meninas. Amém. Isso aí. Amém. Não tem. Me cuido, uma coisa muito importante que eu quero dizer, viver em obediência. Eu entendi que eu não posso mentir, passar a perna em ninguém, fazer negócio fajuto. A mentirinha é um pecadão. E a obediência me guardou. Uhum. A obediência me guarda, guarda minha Sim. casa, meu dinheiro. Exatamente. É essa minha segurança que eu tenho. Amém. Isso aí. Nos conhecer, né? É interessante, por mais que está um pouquinho É tarde, mas improvável. Fique a tranquilo. gente precisa. Eu estava preocupada com Esquece o relógio, esquece Estava o preocupada relógio. com ele. A Não se gente preocupe. precisava fazer isso, né? Porque Importante. precisamos nos conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, minha amiga. Vamos lá, vou ser rápida.